Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. As indulgências. O que são as indulgências? Meditação para o dia 16 de novembro. Entende-se por indulgência a remissão ou perdão das penas temporais devidas a Deus pelos pecados já perdoados enquanto a culpa. Remissão concedida pela Igreja pela autoridade eclesiástica fora do sacramento da penitência. As penas eternas são perdoadas ao pecador que faz penitência, mas nem sempre as penas temporais. Há necessidade de fazer penitência e sofrer um pouco em reparação dos pecados cometidos. Daí a pena temporal pelos pecados. Ora, a Igreja, que recebeu o poder de perdoar a pena eterna, muito mais o tem para remir da pena temporal. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, disse Jesus a Pedro. Na Igreja primitiva, os fiéis recebiam grandes penitências pelos seus pecados acusados. Havia penitências públicas bem duras e longas, jejuns a pão e água por vários dias na semana e por alguns anos. Em crimes mais graves, como o homicídio, o penitente fazia 12 e mais anos de penitências públicas, algumas das quais bem humilhantes. Nas faltas mais leves, o jejum de 40 dias, uma quarentena. Depois, com o tempo, atendendo à fraqueza humana e aos tempos, a Igreja permitiu que as penitências públicas fossem substituídas por esmolas, cruzadas, peregrinações e outras obras que serviam para a expiação dos pecados. As penas canônicas foram substituídas pelas indulgências concedidas aos que fizessem algumas boas obras ou atos de piedade. Quando eram perdoadas todas as penitências, era a indulgência plenária, e quando uma parte, a indulgência parcial. Assim, quando se diz uma indulgência plenária, quer dizer que o fiel lucra um perdão de todas as penitências que deveria fazer pelos seus pecados e os castigos que deveriam merecer suas faltas com penas temporais. Uma indulgência de 100 dias, por exemplo, se entende que deveria fazer 100 dias de penitências por seus pecados e com uma oração recitada piedosamente, ou outra boa obra pode satisfazer essa dívida que tem para com Deus. A indulgência é uma espécie de absolvição das penas temporais, é uma anistia do soberano juiz de nossas almas. Não se poderia dizer propriamente que a indulgência é a remissão das penas canônicas, mas uma remissão verdadeira da pena com que Deus castiga o pecado. Não dispensa a penitência e nem a confissão humilde de nossos pecados. Há muita noção errada sobre as indulgências. Assim, muita gente pensa que ganhar indulgências, por exemplo, de 300 dias, é perdoar 300 dias de purgatório, ou uma indulgência plenária importa numa remissão total das chamas expiadoras. Também não significa que, ao ganhar 200 ou 500 dias de indulgências pelas almas do purgatório, lhes aliviamos outros tantos dias de sofrimento. Essa medida do tempo da expiação é o segredo de Deus e depende muito do fervor e das disposições de quem lucra as indulgências. A Igreja, pelos méritos superabundantes de Jesus Cristo e os méritos de Maria e dos santos, e pelo tesouro das boas obras dos justos, aplica para o bem dos fiéis neste mundo e para alívio das almas do purgatório as indulgências. Vantagens das indulgências. Todo pecado traz como consequência duas coisas, a culpa e a pena. Pela verdadeira contrição e pelo sacramento da penitência, ficam perdoadas as culpas e a pena eterna. Deus nos perdoa e nos livra da condenação eterna. Todavia, fica-nos o dever da penitência e da reparação do mal que cometemos.
fica uma dívida que devemos pagar à justiça de Deus, neste mundo ou no purgatório, se a dor desses pecados não foi tão grande que tudo tivesse remido. Pelas indulgências podemos diminuir e até pagar toda essa pena temporal. Tiramos do tesouro da Igreja, formado pelo sangue de Cristo, os méritos de Maria e dos justos, o que precisamos para o pagamento de nossas enormes dívidas. É o que demonstram os teólogos. A Igreja, todavia, nunca ensinou que as indulgências nos dispensasse de fazer penitência e levar a cruz da mortificação. Com umas poucas orações e boas obras, quantas graças não podemos obter para nós e para os fiéis defuntos? 3 coisas são necessárias para se ganhar indulgências: o estado de graça. Em estado de pecado grave não se lucram indulgências. A intenção de lucrá-las, para isso basta a intenção virtual, e podemos já fazer pela manhã a intenção de lucrarmos todas as indulgências anexas às orações e boas obras que praticarmos naquele dia. E, finalmente, é necessário praticar as obras prescritas, por exemplo, rezar tais e tais orações, visitas às igrejas, etc. Ora, já pelas suas condições, vemos que as indulgências são de grande vantagem para quem as deseja lucrar, pois obriga-o a levar uma vida de estado de graça e procurar se aperfeiçoar sempre para poder lucrá-las com mais segurança. O estímulo das indulgências leva os fiéis a muitas obras meritórias. Para lucrar a indulgência plenária, são necessárias a confissão e a santa comunhão, assim como orar nas intenções do soberano pontífice, além das orações ou obras prescritas para lucrá-las. Não é um estímulo para a prática dos sacramentos e para que tenhamos sempre a consciência limpa? Não percamos o tesouro das indulgências, que é riquíssimo na Santa Igreja. A condição da confissão e comunhão para lucrar a indulgência plenária se satisfaz com a confissão semanal ou de 15 em 15 dias, excetuadas as indulgências do jubileu do Ano Santo, que exigem uma confissão e comunhão especiais para lucrá-las. O zelo pelas indulgências leva o cristão a ter sempre seu coração livre do pecado e fazer penitência, porque bem sabe que, quanto mais pura for nossa alma diante de Deus, tanto mais méritos pode obter e salvar muitas almas do purgatório. Quantas penitências não deveríamos fazer por tantos e tão grandes pecados que cometemos em nossa vida? Aproveitemos o tesouro das indulgências, que irão descontando nossas enormes dívidas, além de socorrermos tantas pobres almas sofredoras no purgatório. Seremos muito bem recompensados por esse grande ato de caridade. Quantas vantagens, pois, nas indulgências! E como se perdem e se desprezam tamanhos tesouros. Indulgências pelos fiéis defuntos. Podemos lucrar indulgências pelos nossos mortos? Diz Santo Tomás de Aquino com a sua autoridade de doutor da Igreja. Não há razão alguma para que a Igreja, que pode transferir os méritos dos vivos, não possa também transferi-los aos mortos, pois Santo Agostinho ensina que as almas dos que morreram na amizade de Deus não são separadas da Igreja. Muito antes de Santo Tomás, o concílio de Arras ensinou essa doutrina. É preciso não acreditar que a penitência aproveita só aos vivos e não aos defuntos. Muitos doutores da Igreja, como São Gregório Magno, nos seus diálogos, e outros mais antigos, ensinam essa consoladora doutrina que vem dos primeiros séculos da Igreja. As indulgências podem, pois, servir aos mortos e aos vivos. Em linguagem teológica, podem ser aplicadas aos vivos e aos defuntos. Santa Madalena de Paz aproveitava quantas indulgências podia lucrar pelos defuntos.
Deus a recompensou com uma miraculosa visão. Uma das suas irmãs, muito virtuosa, acabava de falecer e fora condenada ao purgatório. Santa Madalena se pôs a rezar e ganhar indulgências pela defunta. Havia 15 horas que a morta havia comparecido diante de Deus, quando apareceu a santa e lhe disse, toda bela e resplandecente, adeus, ó minha irmã querida. Ó alma feliz, exclama Santa Madalena, como é grande a vossa glória, como foi curto vosso purgatório. Vossos restos mortais ainda não foram sepultados e já entrastes na eterna pátria. Nosso Senhor revelou à grande santa que essa alma deveria ter um longo purgatório, mas se livrou em tão pouco tempo pelas indulgências que ela havia lucrado pela defunta. Conta-se na vida de Santa Teresa, a matriarca do Carmelo, um fato consolador. Uma carmelita de uma vida muito simples e que em nada se distinguia das outras veio a falecer, e a santa a viu subir ao céu com grande glória pouco tempo depois da morte, de sorte que teria tido talvez um brevíssimo purgatório. E como Teresa revelasse grande surpresa com isso, Nosso Senhor lhe disse que aquela religiosa sempre teve grande respeito pelas indulgências da Santa Igreja e durante toda a sua vida sempre se esforçou por ganhar o maior número que lhe fosse possível. E isso fez com que tivesse pago a maior parte das suas dívidas para com a divina justiça. Aliviemos os sofrimentos de nossos mortos queridos, procurando ganhar por eles muitas e numerosas indulgências. Grande parte desse tesouro é aplicável às almas. Deus aceita sempre essa satisfação dos vivos pelos mortos, diz o grande teólogo Suarez. Talvez haja para nós dificuldades e obstáculos para lucrarmos indulgências, porém Deus sempre as aceita pelas almas do purgatório. O Santo Rosário, a via sacra, que riqueza de indulgências para os mortos nos oferecem essas duas práticas piedosas. Recitemos jaculatórias indulgenciadas. É tão fácil repeti-las em toda parte e a toda hora. Duplo proveito, nossa união com Deus e alívio das pobres almas. Vamos, pois, cheios de generosidade, aproveitar o tesouro das indulgências em favor do purgatório. Exemplo: o que vale um requiem? Autores antigos como Dorlandos, na Crônica Cartusiana, e Teófilo Renaud, em Heter Spirituale, parte 2, seção 2, narram esse fato que por aí, às vezes, tem sofrido variantes acrescentadas pelo povo. Um rico senhor, de uma fortuna bem considerável, deixou uma herança para o filho, único herdeiro. Esse, muito piedoso, lembrou-se logo da alma do pai e quis sufragá-la generosamente. Logo após o enterro do pai, vai a um mosteiro e oferece uma grande soma ao prior, rogando muitas orações pelo morto querido. No mesmo instante, os monges se reuniram e o prior lhes disse: meus irmãos, acaba de falecer e foi hoje sepultado um grande benfeitor desse convento. Oremos por sua alma. Imediatamente os monges entoaram um requiescat in pace. E o superior responde amém. Logo depois retiram-se todos do coro. O moço, filho do benfeitor, admirou-se de tão pouca oração, após ter oferecido tão grande soma. Tão pouco, diz ele ao prior, por tão generosa oferta? O prior, inspirado por Deus, quis dar uma lição ao jovem e mostrar-lhe o valor da oração. Mandou que os religiosos escrevessem todos num papel estas palavras que rezaram, requiescat in pace, e depois lhe trouxessem. Mandou chamar ao jovem e pôs os papéis num prato de balança, e noutro prato a soma de dinheiro e moedas pesadas, oferecidas pelo benfeitor. Ó prodígio!
No mesmo instante, o prato da balança pendeu para o lado do papel, com admiração geral. Diante disso, reconheceram todos o quanto vale um requiescat in partem pelos defuntos. O moço se retirou contente e convencido de que não se podem comparar os bens materiais com os espirituais. A bem-aventurada Maria de Quito foi arrebatada em êxtase e viu uma mesa cheia de pedrarias e joias e moedas de ouro. Uma voz lhe dizia: estas são as riquezas oferecidas a todos. Cada um pode delas se servir como queira. Era uma figura das riquezas espirituais das indulgências que todos podemos juntar e aproveitá-las para nossa alma, e principalmente em favor das pobres almas do purgatório.